Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regionalização do Brasil, né? Falar um pouquinho sobre o histórico da divisão territorial do Brasil, divisões que são oficiais, divisões que são extraoficiais, né? Sobre Pedro Geiger, que é um geógrafo ali do IBGE, e as suas regiões geoeconômicas, professor Milton Santos, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho aí sobre, né, regionalização. Para começar, né, vamos às palavras, né? Regionalização, né, vem de regionalizar, que é dividir em regiões, né? E região é uma das categorias aí mais importantes da geografia, que é um território que se diferencia aí de outros, porque ele tem aí características que são próprias, né, por toda a sua área. A origem aí da palavra, né, vem do latim, né? Lá no latim tem o verbo regere, né, que significa aí dirigir, comandar. Dele vem a palavra regio, né, que é aquilo que vem do rei, né, ou uma área que precisa de uma determinada ordem para se manter, né? E da qual vem aí regionalizar, que é o ato de dividir em regiões. Na geografia, a gente divide, a gente regionaliza o tempo todo, principalmente na escola, né, para facilitar aí a compreensão de determinados fenômenos. E quando a gente pensa no nosso país ou no território que hoje forma o Brasil, né, a primeira grande regionalização do território brasileiro foi com o Tratado de Tordesilhas, né? Lembrem-se que o Tratado de Tordesilhas ele dividiu o mundo aí entre Portugal e Espanha. Depois teve um outro tratado, que era o de Saragoça, que delimitou aí o meridiano contrário, né, ao do Tratado de Tordesilhas, né? E aí territórios que eram de Portugal, em verde, e territórios que eram da Espanha, né? Mas lembre-se que eles não consultaram o resto do mundo, né? Eles simplesmente decidiram. Ao longo da história, né, também, mesmo diferentes cartógrafos aí de Portugal, ou a serviço de Portugal, né, traçaram essa linha de Tordesilhas de maneira diferente, né? Afinal de contas, cada um puxa a linha ali para o seu lado ou para aquilo que interessa, né? O que vocês estão vendo em vermelho, a linha convencional de Tordesilhas, né? Aqui é a linha do Cantino, né? E depois a linha aqui, ó, do Pedro Nunes ou do Luiz Teixeira, né? Cada uma delas envolve aqui, ó, interesses bem distintos, mais precisamente aqui, ó, que é a foz do Rio Amazonas e aqui que é a foz do Rio da Prata, né? Que interessava tanto a um lado quanto a outro ter acesso. Depois, né, da divisão do território, né, pelo Tratado de Tordesilhas, né, o que era de Portugal, o que era da Espanha, tem uma outra divisão interna, né, feita pelos portugueses, a divisão de capitanias hereditárias. Tem uma primeira divisão ali, né, que vai considerar só linhas paralelas, e uma outra divisão que considera linhas paralelas e linhas de paralelos e linhas de meridianos, né? Linhas horizontais e linhas verticais. De qualquer forma, a gente já sabe que esse modelo de capitanias não deu certo, né? E aí, ao longo da história do nosso país, como vocês podem ver aqui no GIF, né? O território ele foi sendo dividido e redividido, organizado e reorganizado de acordo com diferentes interesses, né? Ainda aqui, ó, no Brasil, colônia, diferentes divisões territoriais aí do Brasil, colônia. Notem que alguns estados nordestinos já têm sua área definida há bastante tempo, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba.
Notem que as fronteiras oeste do Brasil, elas são bem incertas, né, porque envolvem aí as áreas que pertenciam à Espanha, e Portugal foi tomando essas áreas. Vocês vão ver aparecendo aqui, ó, Guiana Francesa, que Dom João invade ela quando ele vem para o Brasil para descontar, dar o troco no Napoleão. Aqui é o Brasil no momento da independência, com a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai. A Revolução Farroupilha, né? O Rio Grande do Sul sai do país, depois volta à força. O Brasil aqui no momento da proclamação da República, né? Quando muda o nome de província para estado. E aí, ó, os dois últimos estados a serem criados, né? Mato Grosso do Sul e Tocantins. Depois vocês olham com calma. Desde a década de 30, né, a gente tem um órgão oficial para reunir aí as informações de natureza geográfica, estatística e cartográfica do Brasil, né? É o IBGE. Aqui eu coloquei um link, né, para o site do IBGE, para tudo aquilo que o IBGE faz, né? Mas ele é o órgão de governo aí oficial, né, para levantar aí a geografia nacional e, portanto, né, o IBGE, ao longo do tempo, ele foi também produzindo, né, diferentes divisões do território, né? Aqui em 1913 ainda não existia IBGE, mas na de 40, né, a primeira divisão regional do Brasil feita pelo IBGE. Daí depois tem, ó, 45, 50, 70 e a de 1990, que é a que a gente usa até hoje. Notem que tanto a divisão de estados quanto a divisão regional, ela não é estanque, né? E, portanto, ela pode mudar, né? O nosso país ele pode mudar ao longo do tempo. Aqui, ó, são as 5 regiões que a gente usa, que é importante que alunos de segundo ano já conheçam, né? E os 26 estados mais o Distrito Federal, que também são importantes que vocês conheçam. Além das divisões oficiais feitas pelo IBGE, o professor aí Pedro Geiger criou aí uma divisão geoeconômica, né? Ele queria olhar para o país do ponto de vista econômico e ele divide só em 3 regiões, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa divisão sempre cai nos vestibulares, né? Amazônia mais extrativista, Nordeste ali com agricultura de subsistência, com agricultura de plantation, turismo, né, pouca industrialização, e Centro-Sul, né, com uma agricultura mais moderna e muito mais industrializado. Um outro geógrafo importante é o professor Milton Santos, né? Milton Santos, que já virou Doodle do Google. Ele faz uma divisão do território segundo o meio técnico, científico e informacional, né? Parece complicado, porque o Milton Santos adora escrever coisas difíceis, né? Ou adorava, porque ele já faleceu, infelizmente. Mas é bem simples, né? Ele divide o território segundo o meio técnico, científico e informacional nessas 4 regiões, e aqui tem uma pista. Isso daqui é concentrada. Então, o que ela vai concentrar? Técnica, ciência e informação. É a região, né, onde as redes de comunicação, transporte, desenvolvimento científico, né, vão se concentrar. O resto, né, vai ter características bem específicas de acordo com isso. Por exemplo, a Amazônia é o lugar menos integrado nisso. O Nordeste tem algumas redes, mas é uma região muito pobre, né? E o Centro-Oeste aqui, na divisão do meio técnico, científico e informacional, isso daqui é amplamente, mas existe, né, de maneira ampla, mas ligada ao setor agropecuário de exportação, né? Soja, criação de gado, por aí vai. Aqui, né, eu coloquei um artigo para vocês verem uma outra proposta de regionalização do Brasil
né, para o futuro aí com 6 regiões, né? Vai dividir aqui o que seria a região norte do Brasil e vai pegar o Maranhão que está no Nordeste e passar para isso, né? Então criaria-se a região Noroeste e a região Norte, tá? Vamos ver se isso vai se efetivar nos próximos anos. Para quem reclama, né, de decorar ou saber aí os estados brasileiros, né, se todas as propostas de criação de novos estados no Brasil fossem aprovadas, né, esse seria o mapa do Brasil. Dificilmente ele vai ficar assim, né, mas já existem propostas para fazer tudo isso no Congresso Nacional Brasileiro. Lembrando que criar novos estados é bom para quem vive no novo estado que vai ser criado, porém é ruim para o resto, né? Porque o resto paga a conta da criação desse novo estado. Aqui também é um outro mapa do Brasil, né? Já com uma outra divisão territorial e os novos estados, eu achei bem legal também. E aqui, gente, às vezes o Estado, né, para organizar determinados setores, ele estabelece também, né, uma outra ordenação, uma regionalização. Vocês estão vendo aí, ó, cada pedacinho aí de acordo com o DDD, né? Então, onde vai ter os DDDs que começa com 1, DDD que começa com 2, DDD que começa com 3 e assim por diante, né? Notem que não respeita necessariamente a divisão regional do IBGE. Por exemplo, os que começam com 6 pegam estados do centro-oeste e do norte do Brasil. Os que começam com 9 pegam estados do norte e do nordeste brasileiro, né? Aqui no nordeste também tem DDD com 7 e DDD com 8. Tá? É bem legal essa visão aqui do território. E por fim, né, na descontração, dá para falar também em divisão regional, né? Vocês estão vendo aqui, ó, regionalização, né, de palavras, onde se usa biscoito, onde se fala bolacha. S com som de X, S com som de S. Macaxeira, mandioca ou aipim. Tu, você e C. Bem, gente, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.